motorista manobra, ele dá uma ré, aí ele sai andando, já era à noite, e atropela uma mulher. Essa mulher está em estado grave no Hospital Cajuru, aqui em Curitiba. Pois bem, e ele fugiu, nem parou, nem diminuiu a velocidade, atropelou uma mulher na calçada. Aí o que você espera de um homem? Hombridade. Pois bem, depois de muitas horas, dias do que aconteceu, ele resolveu se apresentar. E ele trouxe uma história para o delegado que o Vinícius Rangel vai explicar para a gente qual foi essa história. Só que ele não foi sozinho não para a delegacia, hein? Foi acompanhado de papai. Vinícius, por favor, boa tarde para você. Explica essa história para a gente. Ei, Lucas, só para adiantar, o pai não passou a mão na cabeça dele não, viu? Opa, pelo sim. contrário, obrigou ele a procurar a polícia, tá? Muito Falou bom. que ele seria homem suficiente para poder assumir o que ele fez. Se ele cometeu um erro, ele tem que ser pago, ele tem que pagar pelo erro que ele cometeu, mas ele não passou a mão na cabeça não, viu? Ele foi lá junto com o pai, com a advogada, hoje de manhã cedo lá na delegacia de Colombo. O delegado ouviu ele e também o pai. E a história que ele contou foi a seguinte: ele estava saindo ali também daquela região, entrou no carro, só que o banco do carro ali do motorista estava meio frouxo. Aí na hora que o banco encaixou, ele acabou escorregando o pé no freio e passou direto. Na imagem que a gente já viu, né, claro, o tribunal já trouxe bastante essa imagem, dá para ver que ele arranca o carro com muita velocidade e atinge a mulher de 49 anos, bem cheia, bem forte a pancada assim. Ela foi levada para o Hospital do Cajuru, como você disse, está internada na UTI em estado grave ainda. A gente conseguiu conversar, mesmo um pouco longe das câmeras, com esse motorista, que é o Vinícius Souza, de 19 anos. Vamos ver o que ele disse. Ele deu um cliquezinho pra trás ali na hora que eu acho que não encaixou direito, né? E foi nessa hora que meu pé escorregou, sei lá, aconteceu muito rápido. É difícil até eu explicar o que aconteceu, falar bem a verdade, foi muito rápido. Acidente, não sei se já bateu algum carro da vida, você sabe, é questão de segundos, assim, você pisca e acontece pra trás, eu meti o pé no acelerador, não consegui ir pra frente, olhei pra baixo, a hora que eu vi, tinha batido. E não vi que bati na mulher, cara. Quando eu vi que bati na mulher pela reportagem, eu vim me apresentar, por quê? Eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar coragido, sou uma pessoa de bem, trabalho, tudo, né? Fazer o quê? Todo mundo falou, cara, suma que esse carro aí, se esconda. Eu falei, cara, como que eu vou viver escondido? Porque aí você acaba... Ficar pra sempre escondido aí? Você vê, né? Os amigos ainda influenciando ele, segura as ondas aí, esconde esse carro, some com o veículo. Ou seja, para esconder uma culpa em toda essa situação. O pai contou pra gente que logo quando o filho contou sobre essa situação, ele ficou revoltado e falou pro filho procurar a polícia. Olha só o que o pai falou pra gente hoje. Ele inventou de tirar um dinheiro com o sogro e aconteceu. O senhor só soube do acidente vendo pela televisão? Ele soube quando ele estava em casa depois de, eu acho, 3, 4 dias, não sei. Ele viu que não pegou só no carro, pegou numa mulher. Aí ele contou pro senhor? Aí ele veio contar, eu falei, cara, mas pegar o carro sem autorização? Infelizmente aconteceu, agora estamos respondendo, porque nós somos gente de bem e não vamos correr da raia. A gente assiste televisão e vê os outros passando. Nunca imaginaria que eu, hoje, estaria aqui passando por isso aí. Não desejo isso para ninguém. Esse pai está tendo a mesma atitude que eu teria. Esse pai pegou o filho pela mão e falou assim, olha, nós não vamos nos furtar de responder a tudo que será necessário responder. Do outro lado, e aí fica o conselho aos mais jovens, cuidado com a palavra dos amigos. Ouça o conselho sempre dos mais velhos, que têm mais experiência. Está aqui o exemplo, os amigos falam, não, some com esse carro, foge. Pelo amor de Deus. E aí a polícia pega, traz a força para a delegacia e é muito pior. Esse pai, um pai nobre, pegou o filho pela mão e levou ele na delegacia. Só que eu quero ouvir o que o delegado falou sobre essa versão dele não ter nem percebido tudo que aconteceu. Eu fico pensando aqui, depois de que tudo aconteceu, que ele sentiu, pelo que você falou, né, Vinícius, e trouxe na entrevista, depois que ele fez tudo isso, depois que ele atropelou, ele sentiu realmente que o carro balançou, mas ele fugiu do local. Eu quero que você explique certinho
Então, por que na cabeça dele que ele fugiu desse local? Que eu não sei não essa CNH aí, hein? Essa Carteira Nacional de Habilitação. O delegado vai falar sobre isso, o Vinícius vai trazer todos esses detalhes ainda aqui no Tribuna da Massa. Volto a conversar com o Vinícius Rangel e com o Ivan Carlos Pereira. A pergunta é clara. Por que o rapaz fugiu se ele percebeu que o carro deu uma mexida ali? E que situação estava a CNH desse rapaz? E o que disse também o delegado sobre tudo isso? Por favor, Vinícius. Lucas, o que a gente conseguiu perceber dessa situação toda é o seguinte. Esse piazinho de 19 anos, o meu xará, o Vinícius Souza aí, ele não tinha carteira nacional de habilitação. Quando ele disse que percebeu que teria batido em alguma coisa ali, ele pensou em meter o pé dali, por quê? Ele não ia ficar para poder pagar o prejuízo, e até porque se chamasse a polícia, como que ele ia se resolver naquela situação toda? Então ele preferiu o quê? Meter o pé dali. Ele foi embora para casa, fingiu como se nada tivesse acontecido e só foi descobrir que o que realmente aconteceu depois que ele conseguiu visualizar aí na internet o vídeo de todo esse momento que a gente acabou de mostrar aqui no Tribuna da Massa. Para o delegado, a situação foi o seguinte, ele analisou toda essa situação, os depoimentos e também os vídeos e para ele, esse realmente foi um acidente, foi uma lesão corporal. Agora, não dá para caracterizar aí que houve uma tentativa de homicídio. Veja o que o delegado disse para a gente hoje. Pelas circunstâncias, sim, pelas imagens que observamos ali, pelo depoimento dele, a princípio trata-se de uma lesão corporal do acidente de trânsito. Tem outras coisas também agravantes, no caso de omissão de socorro, ele dirigir sem a habilitação e a lesão corporal. E não achei indício suficiente para colocar numa tentativa de homicídio, não teve... Pelo que estava sendo apurado, por enquanto, não há indício nem de um dolo eventual. Agora, o que acontece a partir de agora? Quais são os próximos passos desse inquérito? Agora vou encaminhar o veículo para a perícia, para verificar se tem um defeito no banco, ele falou que o banco ocorreu, se as condições de mecânica do carro tem algum defeito ou não. Vou fazer a perícia, vamos ver uma testemunha, vou ver a pessoa que estava com ele no dia do acidente, para depois relatar e mandar para a análise do Poder Judiciário. É um caso muito triste, nós vamos estar acompanhando de perto com certeza. Eu peço a você, viu, Vinícius, que fique em cima do caso, que nós temos que entender muita coisa ainda. Tudo tem que ser explicado, não tem CNH, o que estava fazendo com o carro, tudo isso aí vai ter que ser explicado, vai ter que vir à luz da verdade. Obrigado, Vinícius.